Então, hoje falando aí de Primera, né? Hoje, quando a gente fala essa questão de armazenamento, então aqui a ideia é o quê? Levar vocês para uma nova plataforma que está redefinindo a questão de armazenamento das aplicações de missão crítica. Então, aplicações, é isso que a gente vai começar a focar bastante quando pensa aqui em portfólio storage. Então, a gente sabe que quando a gente fala de armazenamento de última geração, isso sempre significa o quê? Extrema resiliência e desempenho, ponto. Mas, em contrapartida, a gente tem complexidade e custo dentro disso. E, claro, isso para as empresas de hoje não está funcionando. Então, essa nova plataforma, esse novo storage, ele vai redefinir essa experiência com inteligência. Então, a questão de você ter a inteligência fazendo o papel principal aqui dentro desse produto, desse novo storage, e realmente redefinindo essa ideia do que é uma plataforma de dados inteligente. Então, quando a gente pensa em plataformas de dados inteligente, quais são as mensagens, qual é a ideia principal disso? O primeiro ponto, né? A estratégia, ela é realmente simplificar a TI entre todas as suas infras, né? Todos os seus ambientes pensando em TI e, claro, todas as suas cargas de trabalho. Isso é muito importante dentro de uma solução dessa. Hoje, o que acontece? O core da empresa, ela é on-premise, ok? Esse core on-premise, ele é um armazenamento feito sob demanda. Isso quer dizer o quê? Você tem um projeto, você tem uma demanda, você dimensionou o storage sob medida. Em alguns casos, você pode subdimensionar, superdimensionar, porque você tem que desenhar aquilo naquele momento para atender aquela situação atual ou até mesmo um futuro, né? Um futuro previsto. E claro, você tem que fornecer soluções otimizadas para carga de trabalho, para casos de uso, para as suas aplicações de missão crítica. Quando a gente pensa em propósito geral, né, ambiente virtualizado tradicional, ou até mesmo para ambientes de Big Data. E claro, isso precisa ter uma facilitação de consumo para o cliente. Não importa qual que é o modelo de implementação dele, isso tem que ser facilitado de alguma forma. E também você precisa, claro, fornecer mobilidade para esses dados. Então, um termo bastante utilizado, né? Você vai fornecer mobilidade para esses dados, seja on-premise to cloud to edge. Então, você fornecer resultados dessas informações, nós estamos olhando muito mais do que um simples armazenamento. Não é só mais volumetria. A gente está falando de análise preditiva, a gente está falando da visibilidade completa de todo o seu stack do data center, de toda a sua conectividade, de todo o que é chamado de context awareness, que é a questão do software e hardware usar os dados e analisar dados para orientar com algumas respostas. E, claro, gerenciamento do ciclo de vida. Ou seja, todas as empresas estão procurando acelerar tudo. Ela quer acelerar os seus aplicativos, ela quer acelerar as informações, os seus dados, ela precisa inovar, ela precisa ser uma empresa digital. E para isso, ela tem os dados baseados nas informações de mercado. Então hoje, você tem uma ideia que vai gerar um aplicativo baseado em dado de mercado, você já acelera o negócio, você já consegue entregar uma demanda e já consegue gerar um resultado. Então hoje as empresas, elas estão procurando por esse objetivo, né? Por esta aceleração. E claro, a gente olhando hoje como está a TI,
A gente vê que isso é praticamente impossível quando olha do lado de TI acompanhar esse tipo de demanda. Por quê? Porque você tem demanda crescente dentro da empresa, mas você tem uma complexidade na sua infraestrutura. A gente tem que combater aqueles incêndios dentro de TI, fazer aquela corrida contra aqueles problemas que estão acontecendo, e ao mesmo tempo nós temos toda a questão dos silos dentro do data center. Então, muitas fragmentações desses silos, muito gerenciamento complexo. Então, isso vai acabar refletindo aonde dentro do armazenamento high-end, quando a gente pensa nesse formato. O armazenamento high-end, ele tem uma complexidade nesse contexto que acaba drenando, atrapalhando a produtividade de quem está gerenciando, o pessoal de TI que precisa entregar resultado. Então você precisa de especialista dedicado para gerenciar essa infra, gerenciamento constante, a questão de gerenciamento de desempenho, algumas interações manuais, seja no storage, seja em suas controladoras. E claro, todas essas atualizações que precisam ser feitas nesse storage, e isso pode trazer um receio, um medo de ter uma consolidação de aplicações dentro desse storage high-end, sem saber qual é o comportamento, qual será o comportamento dessas aplicações dentro desse storage. E se isso pode ou não afetar o desempenho do storage. Então, dentro disso, a gente tem, novamente, as empresas se tornando cada vez mais digital, trazendo novas aplicações de mercado, pensando em negócios futuros, e a gente começa a requerer um nível de agilidade para a entrega dessas aplicações de forma nativa. Eu não tenho mais que me estressar com o gerenciamento, complexidade. Eu preciso ter essa entrega de forma nativa, seja num formato de uma nuvem aqui representado tradicional, ou seja, numa nuvem moderna, onde a gente já começa a falar muito em soluções containers, analytics, IoT, inteligência artificial. Então essa questão moderna, ela pega muito em vários clientes, não vou dizer em todos, mas em muitos clientes. Então, esse ponto, você precisa de uma plataforma que vai te entregar isso, que vai conseguir trazer esse acompanhamento dessa demanda para o futuro. E claro, o que as empresas precisam, novamente, elas buscam a questão da agilidade da nuvem pública, mas ao mesmo tempo elas estão travadas em um armazenamento high-end, que é complexo, que vai drenar sua produtividade, que precisa de resiliência e velocidade de armazenamento. Esse é o ponto. Só que o que vai acontecer? Isso vai necessitar de uma troca, de um sacrifício aqui dentro desse ambiente, que é o quê? É o sacrifício da agilidade pela resiliência. Então, quando a gente começa a pensar no Primera, projeção do Primera, criação do Primera. Então, esse cenário que eu acabei de comentar é o cenário que os clientes estão lutando aí de forma feroz até. E isso começa a nos trazer um ponto de reflexão. O cliente deseja agilidade de nuvem pública, mas ao mesmo tempo ele está buscando aqui resiliência, velocidade para fazer todo o seu armazenamento, para armazenar essas aplicações. Então agora, isso daqui força novamente, né, a troca de agilidade por resiliência. Mas quando você tem o armazenamento de última geração, que é rápido e confiável, só que ele vai deixar de entregar agilidade e simplicidade. Então, o que a gente pode questionar aqui? Nosso cliente, conversar com o cliente. Tá ok, seu cliente. E se você pudesse ter tudo aqui? Agilidade, simplicidade, velocidade
e disponibilidade com storage high-end, missão crítica, que vai te entregar essas aplicações de forma nativa. Então, esse é um ponto para ser colocado com o cliente. E se você tiver uma plataforma que vai te oferecer autogerência, que vai prever e evitar problemas, vai fazer uma consolidação com segurança com essas suas aplicações, vai trazer todo esse contexto, todos esses benefícios que nós temos dentro do portfólio. Aí, o que acontece? Quando a gente olha para o portfólio, nós temos 3 pontos principais aqui de destaque. Primeiro ponto, quando a gente fala do outro storage chamado Nimble, que é uma plataforma totalmente baseada em inteligência artificial, tá ok? E claro, toda a tecnologia que o Nimble traz do ponto de vista de aplicação, de eficiência do dado, a questão do InfoSight, né? Quando aí sim a gente foca na questão de inteligência artificial mais avançada, não só dentro do armazenamento Nimble, mas a gente já está falando no portfólio. Então, inteligência artificial mais avançada dentro do portfólio HPE. E a questão do Tripar, que tem a resiliência e todo o desempenho que já vem com as suas comprovações aí durante todos esses anos. Então, dentro desses 3 pontos, a gente percebe que é possível reunir todos esses elementos para realmente redefinir o armazenamento de missão crítica. E aí é onde a gente chega no Primera, que reúne todos esses elementos e ele traz para a gente três informações principais aqui, que não são somente essas, e a gente vai comentar um pouco mais à frente, que são o quê? Primeiro ponto, ele oferece essa experiência on demand. Então, a questão de agilidade à nuvem, o acesso instantâneo aos dados, que podem ser até consumidos como serviço. Então, o cliente ele vai fazer a implementação, vai gerenciar, vai dimensionar todo o seu ambiente de forma muito mais rápida, de forma muito mais confiável, vai fazer a configuração da sua infra em minutos, não vai ficar mais se estressando horas e horas gerenciando, associando HBA, WWN. As configurações dentro do Primera se tornam mais rápidas. Então, toda a questão de ajuste, atualização, isso totalmente de forma transparente e sem complicação. App Aware. Então, ele oferece toda a parte de resiliência e reconhecimento das suas aplicações para justamente prevenir alguma interrupção, alguma queda da sua própria aplicação. Então, o Primera ele vai conseguir enxergar isso de forma individualizada, vai conseguir trazer processos individualizados para suas aplicações. Então, isso vai conseguir fazer com que vocês tenham mais desempenho e latência extremamente baixa do ponto de vista de armazenamento. E o Timeless Ownership. Timeless Ownership é a questão da experiência que o cliente tem com a propriedade desse storage em fazer as atualizações dos dados. Então, isso de forma transparente, sem interrupção. A questão até mesmo de atualização de controladora. A questão de redução dos dados. Então, aqui quando a gente fala de eficiência, todo o ganho que você tem de eficiência aqui dos dados. E claro, quando a gente fala de eficiência, novamente batemos no ponto de aplicações. E todas as suas garantias de disponibilidade, porque o Primera é o único storage que tem 100% de garantia de disponibilidade. Então, todos esses recursos vão evitar toda aquela complexidade que a gente estava falando até agora há pouco, associada até mesmo um armazenamento tradicional.
ok? E claro, quando a gente complementa ainda informações sobre o Primera, nós temos esses 3 pontos aqui. Inteligência global, toda a sua arquitetura ativa e o Services Centric OS. Então, primeiro ponto, quando a gente fala de inteligência global, a gente está falando do quê? Integração nativa com o InfoSight. Então, InfoSight a todo tempo, a todo instante. E claro, novamente, reforçando aquela mensagem do InfoSight, o cliente ele consegue, através do InfoSight, fornecer, obter até mesmo um pipeline de consumo dessa sua infra para esse armazenamento autogerenciado. Então, esse mecanismo do InfoSight, ele vai oferecer o quê? Todas as suas recomendações de infraestrutura e recomendação em tempo real, planejamento de desempenho, cargas de trabalho. Ele vai enxergar dentro da sua infra quais são as cargas de trabalho que estão consumindo mais I/O, histórico de consumo de armazenamento. Então, o cliente vai sair de perguntas que ele deveria ser feito, infinitos relatórios que deveriam ser cruzados para entender o que está acontecendo, para respostas já instantâneas, online, em tempo real, para ele entender que daqui a 3 meses ele vai chegar a 90% de consumo desse storage e ele realmente precisa buscar um crescimento, buscar uma flexibilização desse crescimento, seja on-premise ou não. A sua arquitetura totalmente all-active. Então, essa arquitetura totalmente ativa, ela representa o quê? Todos os dados são acessados de forma simultânea em todas as controladoras e todas as portas. Então, o Primera, ele tem ASICs dentro das suas controladoras que vão executar várias tarefas em paralelo, várias tarefas ao mesmo tempo que as CPUs das controladoras. Então, isso é o que está entregando 100% de disponibilidade, a disponibilidade das suas aplicações. E claro, toda essa arquitetura paralela, ela é otimizada para NVMe. Então, como pontuado aqui no slide, pode chegar até 1,5 milhão de IOPS, pensando nessa integração, nesse desenvolvimento dentro de NVMe. Ou seja, novamente, todos os dados acessam simultaneamente todas as controladoras e todas as portas. Então, o failover aqui, ele é praticamente instantâneo, com esse desempenho de baixa latência e alta resiliência. Não precisa ficar fazendo tuning no storage, não precisa ficar fazendo tuning dentro dessa arquitetura. Já é nativa, já é trabalhada dessa forma. E esses ASICs também, otimizados para trabalhar com NVMe. Então, aqui a gente pode fazer uma comparação com essa questão de paralelização, que é o quê? Você tem uma rodovia com muitas pistas para poder conduzir todo esse trabalho que ele faz em paralelo e entregar toda essa resiliência que a gente está falando aqui dentro da sua arquitetura. Então, isso também é um ponto muito importante. E, claro, a questão de Centric OS. Como é isso? Por que isso? Então, aqui, a gente pode olhar as duas comparações de tipos de storage. Então, quando a gente olha, primeiro, sistema operacional aqui como serviço. O Primera está aqui, desenvolvido totalmente para ser Services Centric. Então, quando a gente faz uma comparação desse modo tradicional, então quando a gente olha aqui à esquerda do slide e vê essas plataformas high-end tradicionais, que ela tem um sistema operacional monolítico, em que todos os serviços estão ligados de alguma forma. E esses serviços ligados, interligados de alguma forma, qual é o risco que acontece aqui? Existe
um risco associado quando fala em atualização dessa arquitetura, que pode ser um processo difícil, um processo delicado, arriscado. Então, nesse desenho monolítico, os clientes eles acabam adiando a sua atualização com medo de algum problema que possa acontecer. Ou então ele vai fazer aquele agendamento bem minucioso, complexo e praticamente uma parada que realmente ele não poderia fazer, mas tem que fazer. E como o Primera ele é baseado nessa questão de Services Centric OS, todos os serviços eles estão desacoplados. Então a gente pode perceber aqui, cada quadradinho, ele é um serviço. Então a gente consegue, o Primera, ele consegue permitir que cada serviço seja implementado, atualizado, reiniciado de forma distinta um do outro. Então, essa facilidade torna as suas atualizações mais seguras, porque os clientes eles podem atualizar serviços específicos mantendo um isolado do outro, assim como representado aqui. E claro, e se o cliente precisar, ele pode fazer uma atualização de todos os serviços, até mesmo sem a necessidade de reiniciar as controladoras, reiniciar os nodes, né, que são chamados aqui dentro do Primera. Então, esse sistema do Primera, ele elimina todo esse potencial risco de atualização. Então, ele permite que o cliente trabalhe de forma mais tranquila, de forma mais automática quando fala em questão de atualização do sistema operacional e com acesso mais rápido. Não só a atualizações mais frequentes, como até mesmo a inovação dentro da sua própria infra. Ok? E claro, eu já comentei, mas isso garante, toda essa arquitetura garante 100% de disponibilidade. Quem está falando isso não é o Marinha, é a HPE. A HPE garante 100% de disponibilidade. E aqui não é um contrato especial, não é um termo restritivo, né? Não é aquelas letrinhas miúdas no final do contrato. Literalmente, pessoal. Tanto que o Primera, né, também um outro ponto aqui a ser colocado, ele é o Tier 0 no portfólio. Então, realmente, high-end, 100% de disponibilidade, Tier 0, e quando você fala nesse ponto aqui, não tem valor adicional em contrato, não tem downtime, tá bem? É importante deixar essa mensagem clara para todos, para que todos tenham isso realmente em mente, essas mensagens principais quando a gente fala em Primera. E claro, né, a gente falou em Primera e consumo do Primera. Né, você pode ter o consumo desse hardware de forma tradicional, então você compra o Primera, mas também você pode fazer um consumo via GreenLake, que é algo que vocês também terão o 30 minutos a respeito de GreenLake, mas também é um ponto importante de destaque da HPE. Essa possibilidade, essa flexibilização de consumo de serviço, que em alguns casos pode acabar fazendo mais sentido. O cliente tem o seu crescimento e quer crescer de forma diferente, quer crescer de forma simplificada, tem o produto on-premise, mas com essa experiência de cloud. Então, isso também traz como uma possibilidade de oferta, um benefício de oferta dentro do Primera. E, novamente, Primera, 100% de disponibilidade, redução de praticamente 93% do seu tempo. Então, aqui vejam, TI terá muito mais proveito para trabalhar em atividades mais nobres dentro da infra, acompanhando o negócio, trazendo inovação para dentro do data center, trazendo inovação para o futuro da empresa. E a questão de TCO, também aí é feito a avaliação de TCO, e aqui a gente já tem uma informação de 40% de redução
de TCO. E era isso que eu queria deixar como mensagem para vocês do produto.